Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, não lhes serão, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe, pois, vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, não puser a minha mão ao seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que crerem sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro deste domingo, dia 12 de abril. Uma abençoada semana para você e para sua família. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos proteja. Um abraço para minha sobrinha Pati, minha irmã Janete, minha sobrinha Tayane. Estão celebrando o dom da vida e rezamos por elas. Muito bem. O Evangelho de hoje, Jesus ressuscitado, volta a aparecer para os seus discípulos. Dessa vez, os discípulos estavam trancados. Não é apenas, digamos, as portas da casa que estavam trancadas, mas o coração deles também estavam meio que fechados para compreender esse mistério grandioso da ressurreição. Mas eles vão acabar entendendo. Tudo vai ficar bem. O Espírito Santo vai mover, vai iluminar, Jesus vai dar autoridade para eles e tudo vai ficar bem. 2 pontos que eu quero tratar com você nesta reflexão de hoje. Primeiro, a ausência de Tomé, ali na primeira aparição dentro daquele ambiente. Tomé não estava lá, mas ele foi informado, mas ele disse: olha, se eu não ver, se eu não colocar o dedo em suas chagas, eu não vou acreditar. E 8 dias depois, estavam no mesmo ambiente, Jesus chega e Tomé agora está. E Jesus vai dizer para ele: ponha o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende tua mão e coloca ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Meus irmãos, estamos no mundo de hoje com muitos Tomés, pessoas que precisam ver para crer. Por isso é que muitos católicos, eu tenho que falar do católico porque sou católico, muitos católicos acabam perdendo a essência da verdadeira fé, porque buscam os sinais externos, quando o verdadeiro sinal está dentro de nós, essa chama da fé, esta luz que não pode se apagar. E Nossa Senhora recomenda para a gente não deixar apagar. Então, quando nós estamos na Santa Missa, a gente sabe que quando o sacerdote, um padre validamente ordenado, quando ele consagra, Jesus está presente na hóstia consagrada.
A gente não vê absolutamente nada. É só a fé que nos leva a crer nas palavras de Jesus pronunciadas na véspera de sua paixão. Tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Então nós não podemos ser como Tomé, que só acreditou depois que viu. A gente não pode buscar sinais na Eucaristia, sinais nas coisas de Deus, porque aquilo que é dito por Deus, é dito pelo céu, nós precisamos, claro que a gente tem que ter prudência quando se está relacionado a algumas outras coisas, embora seja de Deus, mas a gente tem que ter prudência. Mas se a gente reza, se a gente abre o coração, se a gente busca, né, uma resposta de Deus, com certeza Deus, né, vai nos iluminar, né? Então, no cenário, né, exatamente como este em que Jesus entrou, em que nós precisamos, né, analisar como anda a nossa vida. Porque Jesus entrou naquela casa. E Jesus entra também na minha e na sua, né? Mas é bom a gente entender que ele não espera que as portas se abram. Ele vem mesmo assim. Jesus vem. Se a porta estiver fechada, ele vai bater. Jesus continua batendo a porta do coração da gente. Assim como bateu a porta do coração, Jesus não entrou pela porta porque o Evangelho diz que Jesus entrou e as portas estavam fechadas, ou seja, ele atravessou uma parede com uma espessura de mais de 1 metro de pedra. Ele atravessou essa parede. Porque Jesus é Deus, ele tem esse poder. Ele não precisa de portas físicas abertas. Ele só precisa, o único lugar que Jesus precisa, né? Ele entra na nossa casa mesmo que a porta esteja fechada. Mas no nosso coração, aí ele já não entra. Ele só entra se você permitir. É o único lugar que Jesus, mesmo tendo o poder de atravessar paredes, de passar pelas portas fechadas de nossas casas, mas no coração de cada um de nós, Jesus só entra se a gente der permissão. Isso é bonito, isso é maravilhoso. É ele respeitando a nossa liberdade, né? Então, aqui a gente vê que a primeira palavra que Jesus vai falar para os seus discípulos não é uma palavra, a primeira não é uma palavra como é que eu posso dizer? Ele não está ali reprovando, não está reclamando, não está, digamos, indo com o coração ferido. Não. Ele vai dizer uma palavra que é necessária para o coração da gente. A paz esteja convosco. Ele poderia chegar cobrando, chegar reprovando, chegar reclamando, mas não, a paz esteja convosco. É como se Jesus quisesse dizer para eles e dizendo para nós hoje, né? Eu sei do teu sofrimento, sei das tuas provações, dos teus problemas, das tuas angústias, né? Eu sei também do teu medo, ou dos nossos medos, né? Mas eu estou aqui. É essa garantia que Jesus dá. Quando ele diz a paz esteja convosco, ele está desejando que haja um sacudir interior no coração dos seus discípulos para que eles possam experimentar dessa paz. Nesta paz que vem tanta coisa boa, né? Então essa paz, claro que não é a ausência de problemas, mas é a presença de Jesus no meio de nós, no meio do sofrimento, no meio das dores. Quantas famílias hoje amanheceram sofrendo por perder um ente querido? Isso é todos os dias, mas Jesus está conosco. Pode estar no meio da maior tempestade da nossa vida. Jesus está conosco, né? O Evangelho diz que Jesus mostrou as mãos e o lado. Então, ele não esconde as suas feridas da gente. Pelo contrário, ele vai mostrar, ele vai revelar o seu sofrimento, a sua dor, né? Isso está nos ensinando algo importante. Jesus está mostrando que a caminhada é com cruz, a caminhada é com sofrimento, às vezes até com feridas, né? E não é bom a gente pensar nas feridas como um sinal de derrota. Não. As feridas de Jesus, as chagas de Cristo,
é, digamos, o maior sinal de amor que foi levado até a última consequência por amor a nós. Nossa Senhora onde disse, né, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E ela nos chamou. Interessante. Agora que eu lembrei, ela nos chamou para buscar misericórdia por meio do sacramento da confissão. E aqui Jesus, no evangelho de hoje, está dizendo, soprou sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. O pecado que vocês perdoarem serão perdoados. Claro que o meu pecado, o seu pecado não ofende o Padre, mas quando Jesus diz isso, é que em nome de Jesus, a absolvição condenada, a gente recebe o perdão de Deus, né? Então, o sacerdote, ele dá a absolvição e o perdão vem de Deus. Então, sopra sobre eles receber o Espírito Santo. É o sopro da nova criação, ou seja, aqueles homens medrosos, etc., agora eles são enviados. De medrosos, eles vão se tornar missionários, né? Vão morrer adiante, né? Todos irão morrer, com exceção de João, o discípulo amado, que não morreu assassinado. Quer dizer, todos irão morrer assassinado, menos João, o discípulo amado. Então, o Evangelho é uma lição para mim e para você também. Então, está nos apresentando Tomé, né, que representa muitos católicos dos tempos de hoje, que naquele primeiro encontro, como eu já disse, não estava ali, mas houve testemunho, não acredita. Então, se eu não vê, eu não acredito. Então, quantas vezes também a gente diz, né, que não acredita nisso, naquilo, porque não se viu, porque não se sentiu, quando a culpa não é de Deus, é nossa. Então, às vezes a gente não sente a presença de Deus, não porque Deus não está presente, é porque o coração da gente continua fechado. É preciso abrir o coração, meus irmãos. Abrir o coração e a graça de Deus entra. Então, quando Jesus chega e Tomé é repreendido, aí agora Jesus vai repreender Tomé. Na primeira aparição, ali naquela casa, não é repreendido, mas na segunda que Tomé está, Jesus diz, você acreditou porque me viu, né? Não sejas incrédulo, mas tenha fé. Meu Senhor e meu Deus, é a resposta dele. Então, Tomé não apenas acredita, agora ele vai se entregar. Jesus, meus irmãos, ele vai fechar com chave de ouro as suas palavras, o seu diálogo com eles, quando ele vai dizer assim, cadê? Felizes os que não viram e acreditaram. Bem-aventurados os que não vê e crê, né? Então, essa bem-aventurança é para nós, é para a igreja, é para todos nós, para que a gente nunca desanime. Para a pessoa que nunca tocou na chaga de Cristo, mas sente sua presença, né? Para aquelas pessoas que não viu fisicamente, mas acolhe a sua palavra, confia nele. Então, esse evangelho traz um ensinamento interessante, né? Jesus entra mesmo quando tudo está fechado, repito, só não entra no coração, porque aí agora, meu irmão, é território que para Deus tudo é possível, menos isso, né? Salvar quem não quer salvação não é possível para Deus. Entrar no coração que se fechou também não é possível. Ele pode até entrar no ambiente físico da minha e da tua casa, mas no coração, meu irmão, ele só entra se tu quiser. Então, nunca desista, né, de nada, porque Deus está aí do seu lado, lhe dando força e lhe dando coragem. Bom domingo, ótima semana. É importante, você que está ouvindo essa reflexão, deixe o seu joinha, compartilha, que isso vai ajudar muitas pessoas. Deus abençoe.